Meu nome é Flávia Nassif, eu sou pediatra há mais de 20 anos, mãe da Lara e da Luísa. Estou aqui hoje a convite do programa Juntos Sendo Pais, da Danone Nutrícia. O programa Juntos Sendo Pais dá suporte a mamães e papais através de conteúdos relevantes de especialistas como eu. A gestação é marcada por uma série de preocupações e o medo de não conseguir amamentar é algo comum. A mãe amamenta sozinha, mas não deve fazer isso de uma forma solitária. É imprescindível a existência de uma rede domiciliar bem estruturada e de profissionais de saúde com um olhar individualizado para você, mãe, e para o seu bebê. Vamos começar falando sobre as vantagens do aleitamento materno, mas eu queria fazer uma ressalva aqui para você, mãe, que não está conseguindo amamentar. Não se cobre, não se julgue. Você não é menos mãe por isso. O vídeo é sobre aleitamento materno, então vale enfatizar os benefícios. Para o bebê, o aleitamento materno diminui diversos agravos da saúde, como infecções de repetição, quadros alérgicos e doenças crônicas, dentre outros. Em contrapartida, promove o desenvolvimento cognitivo, promove um aporte nutricional adequado e o desenvolvimento da cavidade oral como um todo. Já para a mãe, o aleitamento ajuda com que ela volte ao peso de antes da gravidez, previne o aparecimento de câncer de mama e de ovário, bem como de diabetes. E pode servir de método contraceptivo desde que ela esteja amamentando seu bebê exclusivamente e ainda não tenha menstruado. Para ambos, o aleitamento promove uma melhor qualidade de vida. As crianças adoecem menos, os pais não faltam no trabalho, com isso não se estressam, além do aspecto psicológico do aleitamento materno. As vantagens são muitas e as dúvidas também. Então agora eu vou começar a responder algumas das dúvidas mais frequentes de vocês. A mulher, quando está grávida, deve já começar a preparar os seios para a amamentação? Antigamente falava-se em esfregar o mamilo com bucha ou tracionar. Isso hoje não é recomendável. Por quê? Porque pode induzir a produção de um hormônio chamado ocitocina, que induz ao trabalho de parto prematuro. Então, o que você pode fazer? Banho de sol. O banho de sol ele pode ajudar na prevenção daquelas fissuras ou machucadinhos na mama que podem gerar um certo desconforto na mãe. Mas digamos que você não tenha privacidade para fazer o banho de sol. Uma lâmpada de 40 watts colocada a 1 palmo do mamilo pode ter o mesmo efeito. Quando que o bebê deve mamar pela primeira vez? O mais rápido possível, de preferência ainda na primeira hora. Por quê? Além de reforçar o vínculo, ajuda a mãe a perder menos sangue logo que o bebê nasce. Quais são os alimentos recomendados para as lactantes? E além disso, isso impacta na qualidade do leite? Não existem alimentos proibidos. Eu costumo falar que o segredo do sucesso reside numa dieta balanceada, no bom senso e no consumo moderado de alguns elementos como álcool e café. O que acontece é uma produção inadequada. Por quê? Porque a mãe se alimenta mal, toma pouca água e está estressada. Não é hora de fazer regime e é hora sim de pedir ajuda. Existe posição correta para a amamentação? Eu costumo falar que o aleitamento tem que ser algo prazeroso para ambas as partes. A mãe tem que estar confortável, quando necessário com um encosto para as costas, com suporte para os braços. O bebê tem que estar alinhado, cabeça com o tronco. Se atentem para que o bebê não esteja com o pescoço muito virado. Tem que estar de frente para o mamilo, a cabeça do bebê de frente para o mamilo, pegando não só o mamilo, mas a areola. E notem aqui, se a pega for inadequada, isso pode machucar a mama e gerar dor para a mãe. E algo que era para ser prazeroso se torna doloroso. E como que é a pega adequada? A boca do bebê, os lábios têm que estarem evertidos, que é a famosa boquinha de peixe. Como eu sei que o bebê mamou o suficiente?
O aleitamento materno, ele é muito peculiar nesse sentido, porque a gente só consegue quantificar mesmo através do peso. Mas nós mães temos o grande instinto materno. Então nessa hora, ao invés do medo tomar conta de você, olha para o seu bebê. Ele está fazendo xixi? Ele está fazendo cocô? Tem saliva na boquinha dele? E aí, eu acho que também vale uma ressalva. Ele está muito sonolento? Ou ele está muito irritado? Por que eu acho que vale uma ressalva aqui? Porque bebê muito sonolento pode ser hipoglicemia. E porque muito irritado? De fome. Bebê não tem cólica. É muito difícil ter cólica antes de 3 semanas de vida. Então, bebê que chora muito, lembrar da fome. E eu quero fazer uma outra ressalva. Não agasalhem demais o bebê. Por quê? Bebê muito agasalhado é bebê muito sonolento. E bebê muito sonolento dorme no peito ao invés de mamar. Por que o leite empedra e como evitar? O leite acaba empedrando por um desequilíbrio entre produção e sucção. Então, a mãe produz muito e o bebê suga menos do que a mãe produziu. Com isso, o leite empedra e dói. Muitas vezes a mãe acaba fazendo o que é o errado, que é a compressa quente. A compressa quente faz com que ela produza mais leite. Então, em um momento como esse, para a dor, o ideal é fazer compressa fria. E como evitar que a dor chegue? Esvazia. O que o bebê não mamou, alivia a mama. Quando usar acessórios? Eu diria que evite usar acessórios. Por quê? Porque dependendo do acessório que a mãe for utilizar, isso acaba dificultando a pega do bebê. Porque a posição da língua do bebê para mamar no seio materno é uma. E quando você usa outros dispositivos, isso pode fazer com que a língua do bebê mude a posição e com isso gere a famosa confusão dos bicos. A confusão dos bicos nada mais é do que uma posição inadequada da língua do bebê. Com isso, a posição da língua dele tem que ser mais posterior para que ele consiga abocanhar e fazer uma compressão de forma a aliviar os ductos mamários. Se ele confunde e ele anterioriza a língua, a compressão acaba não sendo efetiva e com isso ele não consegue esvaziar. O que fica disso? Evitem usar. Usem apenas com a recomendação do pediatra. Devo acordar o bebê para mamar? Eu costumo orientar os pais que até o primeiro mês de vida o bebê não tem muita reserva de glicose. O que isso significa? Se ele fica muito tempo sem mamar, a glicose abaixa e o bebê faz hipoglicemia. Então, nesse primeiro mês, é bom evitar que o bebê faça jejum por mais de 4 horas, porque daí o risco de fazer hipoglicemia fica mais evidente. Vou voltar a trabalhar e quero continuar amamentando. O que eu faço? Cada caso é um caso. Eu acho importante, primeiro, a idade da criança quando a mãe for retornar ao trabalho. Se a criança tiver menos de 6 meses de vida, vale a pena a mãe ordenhar o leite e deixar para as mamadas em que ela estiver ausente. Já se a criança tem mais de 6 meses, como ela já pode consumir alimentação complementar, ou seja, frutas, papinha de legumes, dá para o pediatra orientar a mãe a tentar casar o horário dessas refeições com o período que a mãe estiver ausente trabalhando. Como armazenar o leite materno? Posso congelar? Como que eu descongelo? Pode sim congelar. O leite congelado, ele tem uma duração de até 15 dias no freezer. Quando descongelado, ele tem uma duração de 12 horas na geladeira. Vamos supor que a mãe tirou o leite para aquele dia. Ela não precisa congelar, ela pode pôr na geladeira, desde que ela consuma dentro das 12 horas. O estresse pode reduzir a produção de leite e por quê? O estresse
ele faz com que o nosso organismo produza alguns hormônios que reduzem a produção da prolactina. E o que é prolactina? É o principal hormônio envolvido na produção do leite materno. Então, se eu me estresso, diminui prolactina, diminui produção de leite. Eu espero ter esclarecido algumas das dúvidas de vocês, lembrando que esses assuntos foram abordados de uma maneira geral, cada caso é um caso. Você, mãe, bem como seu bebê, merecem um olhar individualizado. Vocês merecem ter as preocupações, as angústias, os medos compartilhados com uma rede confiável que possa trazer respostas para vocês. Não esqueçam que o instinto materno de vocês é algo muito valioso, que além de poder trazer tranquilidade para vocês, também pode proteger o seu bebê. Eu queria compartilhar com vocês uma reflexão minha sobre a minha maternidade conciliada com o exercício da minha profissão. Quando nasce um filho, nasce uma mãe, nasce uma dupla. Aqui, o bebê é absolutamente dependente. Enquanto a mãe tenta conciliar a turbulência emocional com a presença incondicional, o bebê chora. A convida para o aqui e agora, para o presente. E lá vai a mãe, sozinha. Sim, sozinha, porque a mãe amamenta sozinha. Mas a rede de apoio permite com que ela não se sinta solitária. Isso dá forças para que ela siga sua jornada, sua entrega durante o aleitamento. Isso evita a fadiga, a exaustão. A acolhida tem forças para lidar com suas tristezas, seus medos, que a gente sabe que não são poucos. Isso protege da depressão e permite enxergar a maternidade como ela é, real e não idealizada. Fica aqui o meu muito obrigada. Foi um prazer para mim falar sobre esse assunto com vocês. É um tema que eu gosto muito e ajudar vocês, mães, sempre indiretamente acaba me ajudando, porque me faz pensar como que nós podemos ser melhores a cada dia. Obrigada.